Fala galera, eu sou o professor Antônio Carlos de História e estou aqui novamente para falar sobre a prova do Enem, para falar um pouquinho sobre as ciências humanas, ok? Bom, no primeiro encontro da gente, eu falei um pouquinho sobre a prova de forma geral. Hoje eu quero mostrar um dos pontos que eu citei lá, a questão das competências e das habilidades. Bom, olhem no quadro aqui para vocês observarem, de fato, um pouquinho disso do que eu vou falar. Olha aí, competência da área 5. Eu peguei a competência 5, tá? Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Aí vem as habilidades. Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social, analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas, analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades, relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades, identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. Pois bem, observem bem aqui, gente. Analisando isso daqui, vocês vão entender um pouco de como o professor constrói essa prova para ficar mais fácil o seu estudo. Quando a gente vai fazer uma questão do Enem, a gente pega essa competência, olha uma dessas habilidades, escolhe uma dessas habilidades e a partir dali a gente elabora a questão. É por isso que você vai encontrar em todas as provas do Enem, todas, você vai encontrar pelo menos uma questão sobre democracia, cidadania, lutas sociais, né, direitos e tal. Sempre, 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 sempre. E por quê? Porque essa é uma das competências mais utilizadas dentro da prova. Né? Os caras usam muito essa competência. É uma prova que sempre está trazendo esses elementos. Então é importante você entender e estudar de um jeito mais focado, porque às vezes você fica estudando um monte de outras coisas e você não percebe que o fundamental está ali. Se você entender a dinâmica daquela competência ali e conseguir alcançá-la, cara, vai ficar tudo muito mais tranquilo para você nas provas. Bom, vamos então pegar esse tema democracia e falar um pouquinho dele, né, visto que é um tema muito recorrente na prova. Primeiro ponto, a democracia nos modelos ocidentais, ela surge na Grécia Antiga, em Atenas especificamente. E surgiu como, professor? Por meio de lutas sociais, gente. Não foi porque caiu do céu, não. Um ato benevolente, o grande Drácula, um Solon, um Clístenes, não. Essas pessoas, elas editaram leis, elas assinaram coisas, mas a tensão social, a luta social é que gerou a mudança. Esse é um ponto importante para o Enem. O Enem sempre traz essa perspectiva da luta social gerando conquistas, tá? Então esse é o primeiro ponto. Atenas saiu de monarquia, passou para oligarquia, para tirania, até chegar ao que a gente entende como democracia. Só que lá a democracia, ela era direta, ela era bem diferente da nossa democracia aqui. Porque na nossa, nós escolhemos representantes que vão para o parlamento e lá nos representam. No caso deles, eles próprios iam até os ambientes de discussão. Né? Quais ambientes, professor? A ágora. A ágora era o espaço de discussão política dentro da polis, ali dentro da cidade-estado de Atenas. Então eles chegavam ali e participavam diretamente. Os caras chegavam e poderiam levantar a mão, por exemplo, falando sim, ou mantê-la ao lado do corpo falando não, numa votação. Eles poderiam muito mais do que isso. Por quê? Dentro dessa lógica de democracia direta, eles tinham isonomia, isegoria e isocracia. Ô, professor, que tanto nome feio é esse? Explica isso melhor. Isonomia, igualdade perante a lei. Todos ali têm esse mesmo direito. A isegoria é igualdade de fala, o poder de fala ali, eles têm o mesmo tempo. Se você levantou sua mãozinha e vai ter, de fato, o direito assegurado de falar. Independente se você é pobre, se você é rico, de qual grupo você terá esse direito, ok? Então, na democracia ateniense, eles têm o direito de fala, que é chamado de isegoria. E também isocracia, que é o poder de governar. Eles poderiam ocupar qualquer cargo. E por quê? Porque eles acreditavam que qualquer cidadão poderia ocupar praticamente qualquer cargo dentro da administração ali de Atenas. Professor, mas espera, e o cargo de general poderia? Bom, gente, aí não. E por quê? Né? O de general era um pouco diferente o método de escolha, porque você não vai colocar uma pessoa que vai defender a tua cidade que não tem o menor conhecimento militar, ok? Então, geral é sorteado em Atenas. Então, aqui a gente tem concurso público, indicação e tudo mais, essa coisa toda. Lá eles tinham sorteio. Sorteia as pessoas e a partir dali eles montam, né, a administração e montam também as assembleias. Então, olhe bem, dentro da Ágora, que é o espaço de discussão política, você tem o Conselho dos 500, que é a Boulé, e você tem também a Eclésia, que é a Assembleia dos Cidadãos. Na Boulé,
você vai ter 500 pessoas participando, 500 cidadãos, tá? Esses 500 cidadãos, eles são bem importantes ali. Por quê? Porque eles vão elaborar as leis que serão enviadas para a eclésia, para a Assembleia dos Cidadãos, ok? Então ali, as pessoas que compõem a bulé são sorteadas. São 50 pessoas, cidadãs, sorteadas em cada comunidade, né, e tudo mais de Atenas, em cada tribo, que são 10. Então dá 500. A lei é feita, é enviada para Assembleia, a eclésia. Chegando na eclésia, o que acontece? Todo cidadão que quisesse poderia participar. Os caras que estão lá, eles vão analisar essa lei e vão dizer se ela deve ou não ser aprovada. Caramba, professor, que massa, velho. O cara ia lá e dizia se podia ou não entrar em vigor? Exatamente. Essa Assembleia também dizia onde seria aplicado dinheiro público. Ou seja, tem os impostos? Pegou. Para onde vai esse dinheiro público? Eles é que determinavam, ou seja, o próprio povo cidadão ia lá e dizia o que iria fazer com aquele dinheiro. Interessante, né? Imagina se você pudesse fazer isso, é legal. Outro ponto, guerra e paz. Os generais iam até a Assembleia e explicavam toda a situação técnica. Contudo, quem aprovava uma entrada numa guerra ou a saída de uma guerra era a eclésia, galera. Não era qualquer um, não. Então observe bem como essa democracia acontece, né? Ela acontece de um jeito muito diferente. Ela tem muita força ali do cidadão. O cidadão participa, independente de qualquer coisa. Ele diz o que vai e o que não vai acontecer dentro da lógica da Assembleia. Professor, mas vem cá. Se uma pessoa colocasse em risco a democracia, o que aconteceria? Pois bem, eles criaram um negócio chamado de ostracismo. A pessoa seria acusada, levada a julgamento, e lá as pessoas escreveriam numa espécie de cerâmicazinha, né, um pedaço ali de uma placa que eles chamavam de ostracon, por isso ostracismo. E aí eles escreviam o nome da pessoa e levantavam. Se a maioria dissesse, né, que sim, que o cara errou, ele seria ostracizado, expulso da cidade por 10 anos, sem poder levar os seus bens. Depois de 10 anos ele voltaria e poderia utilizar novamente, ok? Então esse é um ponto fundamental dentro dessa lógica. Tinham também o ostracismo. Professor, massa, gostei. Democracia direta, participação na ágora, nas assembleias, deliberação, ou seja, o povo deliberava sobre as coisas. Muito massa, professor. Mas me diz uma coisa, quem é cidadão? Porque o senhor está falando toda hora aí, o cidadão, você não está falando da população de forma geral. Então, gente, aí é que está a questão. A cidadania em Atenas era restrita, não é como a nossa, que é ampla. Lá, só poderia participar do processo se você fosse homem, maior de 18, livre e se tivesse nascido em Atenas com pais atenienses. Pô, professor, então tu tá excluindo mulheres, escravos, e tinha muito lá, e também os metecos, estrangeiros. Se você exclui isso tudo aí, quem que sobra da sociedade? 10%, gente. Somente 10% das pessoas poderiam participar daquele contexto, tinham direito à cidadania. Então, no auge de Atenas ali, tinham umas 400 mil pessoas, só 40 mil delas poderiam participar, ok? Então a cidadania era restrita. Mas entenda bem, isso é o início da democracia. A gente não pode olhar com os olhos de hoje. Por quê? Estamos falando de um outro momento histórico, senão a gente vai se tornar anacrônico. Pensar um tempo diferente aqui com a cabeça de hoje. Não tem sentido. Tá? Então naquele momento, eles acabaram com dois princípios fundamentais. O princípio da participação política aristocrática, que só quem era nobre participava, e o princípio censitário, que só quem tinha renda participava, ok? Agora vamos responder duas questõezinhas aqui para ver se vocês compreenderam o tema, tá bom? Vamos lá então, dá uma olhadinha. Dê uma olhadinha aí então na questão. Gente, compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento da cidade na Grécia Antiga, a redação das leis. Ao escrevê-las, não se faz mais que assegurar-lhes permanência e fixidez. As leis tornam-se bem comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira. Bom, prestando atenção no texto, gente, o que ele está falando? Ele está falando que na polis, né, a lei foi fundamental, que a escrita da lei foi importante, porque ela vai trazer uma perspectiva de que todos podem ser julgados da mesma forma. Então ele traz um princípio muito presente até hoje na contemporaneidade, que é o princípio da isonomia, que é o princípio da igualdade perante a lei que a gente falou um pouquinho aqui atrás, ok? Então observe bem, vamos ver agora o que o enunciado está pedindo de você, dá uma olhadinha. Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, buscava garantir o seguinte princípio. Letra A, isonomia e igualdade de tratamento aos cidadãos. Letra B, transparência, acesso às informações governamentais. Letra C, tripartição, separação entre os poderes políticos e estatais. Letra D, equiparação, igualdade de gênero na participação política. E elegibilidade, permissão para
candidatura aos cargos públicos. Vamos lá, gente. Observe bem. Nessa questão aqui, ele traz diversos elementos. Ele fala sobre igualdade de gênero. Bom, na Grécia Antiga nós tínhamos igualdade de gênero? Não, gente, as mulheres não eram cidadãs. A democracia surge, gente, e a mulher não foi incluída no processo de cidadania. Depois de 2.500 anos é que a gente vai ter os países ocidentais do mundo estabelecendo participação, né, feminina, né, algum outro país fora dessa lógica ocidental também associando. Então, na Nova Zelândia foi em 1893. Depois você vai ter ali pós Primeira Guerra Mundial, Inglaterra, França, né, e Alemanha, o Brasil em 1932 com o Código Eleitoral e depois com a Constituição em 34. Ou seja, as mulheres começaram a participar muito recentemente, então não havia essa igualdade de gênero. A mulher, infelizmente, era vista de forma subserviente naquela sociedade, ok? Então, o ponto aqui, qual é a resposta? Se você entendeu o texto e fez aquele esquema que nós falamos, lê o texto, lê o enunciado e tenta interpretar as coisas para solucionar a situação, um problema, você entendeu que é a isonomia, porque o texto traz essa ideia de que a lei vai possibilitar um tratamento mais igual a todos, ok? Então esse é o primeiro ponto, vamos para a segunda questão. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Presta atenção numa parada, gente. Quando a gente está falando da palavra, a gente está falando de um momento em que as pessoas poderiam falar. Lembra? Direito de zegoria. Elas poderiam falar, eles tinham esse direito. E tendo esse direito, quanto melhor você falasse, né, quanto melhor seu poder retórico, mais você convenceria as pessoas. Dentro da democracia ateniense, gente, falar bem era fundamental, te dava vantagem, porque você conseguiria trazer mais pessoas para você. Ou seja, o exercício da retórica era fundamental. Então a retórica foi uma coisa muito importante na Grécia Antiga. Assim como o teatro. Já parou para pensar? O teatro foi desenvolvido ali, as tragédias, as comédias, e ela ajuda muito a você ter desenvoltura, você conseguir falar, e isso ajuda muito o indivíduo, cara, na hora dele falar e se posicionar. Então o teatro, a retórica estavam muito associados a essa própria ideia da cidade-estado, da ideia de discussão. As pessoas iam para discutir as coisas mais importantes dentro, né, das assembleias. Então falar muito bem era uma coisa muito, mas muito importante. Ok? Vamos lá então para o enunciado da questão. Dê uma olhadinha. Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função. Então ele está perguntando aqui para você. Olha o que ele quer de você, galera. Ele quer que você diga, nesse momento aqui, qual é a função da ágora, que é esse espaço de discussão política que nós já vimos aqui na aula. Ok? Então vamos entender qual é? Olha os itens. Agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade. Permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados. Constituir um lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados no caso de guerra. Congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias. Galera, preste atenção aqui numa coisa. Agregar os cidadãos em torno de reis. Era uma monarquia ainda? Não, já estava no sistema democrático onde não havia mais sistema personalístico. Então não pode. Né? Permitir o acesso dos homens livres a decisões que os magistrados tomavam. Não, quem está tomando a decisão são os próprios cidadãos dentro das assembleias. Reunir os exércitos e tal. Também não é a função da ágora. Tipo, a ágora ela tem a função de dizer se vai entrar numa guerra ou não, né? Mas não é esse ponto de grupos fechados e tal. Congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias e tal. Também não era congregar a comunidade, porque só os cidadãos participavam. Então, resposta correta. Dê uma olhadinha aí. Letra C. Constituir um lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Ou seja, galera, preste muita atenção. O ambiente da ágora era o espaço de deliberação dos cidadãos. Era o espaço de discussão política em que eles colocavam as suas ideias ali, votavam as leis e determinavam aquilo que aconteceria com a comunidade, aquilo que aconteceria com a cidade de Atenas. Então este é o ponto fundamental, né, dessa lógica de democracia. Preste atenção, em todas as provas do Enem você vai ver pelo menos uma questão falando sobre democracia. Seja a democracia antiga, seja outras experiências democráticas ou na contemporaneidade. Como vocês viram aqui, eles fizeram uma alusão ali e uniram a lógica da isonomia no mundo antigo com a isonomia que é até hoje uma coisa que nós buscamos de fato na contemporaneidade, ok? Então esses são pontos fundamentais. Um abraço e até a próxima!